Olá a todos e todas. O título do trabalho é Memórias de Iniciação à Docência no âmbito do programa Residência Pedagógica. A residente sou eu, Elinete Carvalho Linhares, o preceptor Antônio José dos Santos, orientador Eloy Barbosa de Abreu, segundo orientador Reinaldo dos Santos Barroso Júnior, e o subprojeto é a metodologia de projetos no ensino de História, a residência pedagógica no curso de licenciatura em História em Caxias, Maranhão. Bom, na introdução, né? A formação de professores no Brasil é um tema que gera muitos debates, principalmente com relação à formação inicial desses professores, que é o foco aqui do trabalho, como veremos mais adiante. Justamente porque nessa formação ainda há uma deficiência muito grande no quesito de aliar a teoria e a prática. Sendo assim, né, são imprescindíveis as medidas governamentais que visam garantir uma boa formação e dentre elas podemos citar o programa Residência Pedagógica, justamente porque ele proporciona essa inserção do graduando na educação básica no seu futuro local de atuação desde cedo, né, desde o início do seu curso. Dessa forma, entendemos que as memórias do Residência Pedagógica do subprojeto de História no Campus Caxias, Maranhão, são imprescindíveis para aprimorar cada vez mais a iniciação à docência nos cursos de licenciatura. Então, como o próprio título do trabalho diz, né, são as memórias de iniciação à docência, ou seja, as memórias que os residentes têm desse momento que eles vivenciaram no programa, e com certeza elas serão muito valiosas para aprimorar essa iniciação à docência, essa formação inicial no curso de licenciatura, principalmente no curso de licenciatura em História em Caxias, Maranhão. Bom, com relação aos objetivos. Geral, analisar as memórias dos residentes do subprojeto de História Campus Caxias Maranhão, buscando contrastar suas vivências marcadas pela pandemia de Covid-19. Específicos, avaliar as experiências nos momentos formativos, marcados pelos ciclos de palestras e reuniões através de plataformas como Google Meet e YouTube. Identificar as vivências e dificuldades com relação à execução de atividades como observação e regência em um ambiente de aulas remotas. Metodologia. Bom, foi utilizado o Google Formulários enquanto metodologia de obtenção de dados para a construção do presente trabalho. Foram elaboradas no total 14 perguntas que foram compartilhadas por link através de grupos de WhatsApp. Então, as perguntas giraram principalmente em torno de questões como quais são as suas experiências com as palestras e reuniões ocorridas através das plataformas digitais como Google Meet e YouTube? Como foi a sua experiência com a regência e observação em sala de aula? Quais foram as maiores dificuldades no momento de observação, de regência? Enfim, as perguntas giraram, né, em torno dessas experiências durante o segundo módulo do programa Residência Pedagógica em Caxias, Maranhão. Né? E após obtermos essas respostas, estas, né, foram analisadas e discutidas com aporte em Berrens 2015, na Portaria CAPES 2018, que implementou o Programa Residência Pedagógica, em Fagundes 2016 e também em outros autores. Bom, com relação aos resultados e discussões. Referente ao momento pandêmico, né, a maioria dos acadêmicos enfatizou que o ponto negativo diz respeito à impossibilidade de ter contato direto com o chão da escola. Então, após analisar os relatos, esse foi um dos problemas, né, um dos pontos negativos que foi mais citado, porque como as atividades né, elas precisaram ser remanejadas para esse ambiente remoto, essa é uma perca que certamente não terá como reparar totalmente, porque tinha-se nessa expectativa de que o programa fosse feito de forma presencial e precisou haver toda essa adequação para esse ambiente remoto, para esse ambiente online, e, consequentemente, esses residentes não puderam fazer atividades de observação e de regência de forma presencial nas escolas campo. Uma segunda questão, né, com relação à dificuldade de acesso à tecnologia. Então, foi citado pelos residentes nos relatos, né, que foram colhidos nas respostas, né, através do questionário, né, na análise, podemos perceber que eles relataram essa dificuldade de acesso à tecnologia, tanto por parte deles mesmos, como com relação aos professores das escolas campus e principalmente dos alunos, porque são alunos de ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo ano, e até mesmo os alunos do ensino médio também tem essas dificuldades.
Se os próprios alunos da universidade ainda têm dificuldade, imagine os alunos da educação básica, né? Então, faltam aparelhos para ter acesso adequado a essas aulas online, né? A essa observação, a essa regência. Então, é uma dificuldade que foi muito relatada. E a partir disso, né, os residentes puderam, né, perceber a importância do professor, né, se aprimorar com relação às suas metodologias. Então, isso foi algo citado também, que se havia essas situações adversas, é necessário, né, que nessa formação, que desde essa formação inicial, o professor ele tenha essa preparação e com certeza essa experiência da residência pedagógica em Caxias, né, no segundo módulo do curso de História, com certeza ela será muito valiosa, porque os estudantes eles vivenciaram, né, na prática como é aplicar metodologias de ensino em um momento adverso. Então, eles puderam perceber que é importante o professor sempre fazer a adoção de novas metodologias, porque nunca se sabe quando surgirá uma situação adversa, uma situação incomum e inesperada. Então, por isso a importância, né, dessas novas metodologias, principalmente o uso das novas tecnologias da informação e comunicação, que foram as que foram mais, né, utilizadas nesse momento. Sobre as experiências, né, com as palestras ocorridas pelo YouTube e pelo Google Meet, foi citado, né, que a perca se refere à falta de contato presencial com os professores palestrantes, além da baixa qualidade da internet. E os ganhos dizem respeito à possibilidade de conhecer os estudos de professores de outras localidades. Como eu falei, as atividades precisaram ser remanejadas desde o início para esse ambiente remoto. E uma das mudanças foi com relação ao momento formativo, que também precisou ser remanejado para esse ambiente online. Então, a coordenação do programa Residência do subprojeto, né, do programa Residência Pedagógica do curso de História, optou por fazer um ciclo de palestras, onde ocorriam palestras, né, falas quinzenalmente com professores da área, com estudiosos da área, com temas como, por exemplo, museus e ensino de história, estudo das histórias indígenas, religião e o ensino de história, questões étnico-raciais no ensino de história. Então, foram tratados vários temas através de palestras, e é por isso que tem-se esse relato dos residentes, né? Que a falta de contato presencial foi um ponto negativo, né? Além da baixa qualidade da internet, que muitas vezes impossibilitavam desses residentes a acompanhar essas palestras de forma completa pelo YouTube ou pelo Google Meet, mas ao mesmo tempo foi algo inovador, porque possibilitou conhecer os estudos, né? Conhecer a teoria, essa parte prática também desses professores de outras localidades, que dificilmente seria possível de ocorrer se o programa, né, o subprojeto estivesse sendo executado de forma presencial, pois eles tiveram contatos com professores de vários estados do Brasil que com certeza demandariam uma lógica de deslocamento muito maior. Um dos relatos, né, da Residente 4 aí, ela priorizou o caráter preparatório das palestras e disse que aí seria a fala dela, né? É importante a realização desses eventos, pois mesmo diante da ausência dos eventos presenciais, valorizou-se a continuidade dessas atividades, trazendo sempre questões referentes a temas que são necessários serem trabalhados com olhar crítico dentro da sala de aula. As palestras nos preparam para um futuro próximo e é possível dialogar com palestrantes, tirar dúvidas e conhecer demais experiências que proporcionem uma melhor qualificação para nós como futuros docentes, mediante o conhecimento de outras experiências. Então, vemos aí a partir do relato, né, que ela fala, né, que é possível tirar dúvidas com esses professores, conhecer outras experiências. Aí temos um material de divulgação de uma das palestras do ciclo, que foi com relação à palestra 3, onde o tema era a escola e o ensino das histórias indígenas, que foi proferida pelo professor mestre Bruno Rafael Nascimento. Com relação às conclusões, né, os residentes destacaram a capacidade de adaptação do programa ao cenário atípico marcado pela pandemia de Covid-19, enfatizaram sobre o momento das observações e regências nas escolas campo, e diante disso podemos concluir então, né, que as memórias dos residentes são consideráveis para percebermos a pertinência do programa Residência Pedagógica enquanto um espaço de diálogo entre a universidade e a educação básica, enquanto um espaço, né, de elo entre a teoria e a prática. Aqui temos as referências e os agradecimentos, né? Agradecemos ao programa Residência Pedagógica por todos os ensinamentos adquiridos, pois a partir dele é possível exercitar de forma ativa a relação existente entre a teoria e a prática docente.